Olá, amigos! Aqui quem está falando é Walter Goodball e eu estou aqui para trazer mais um vídeo do Goodball, futebol de bolinhas. E esse vídeo é a primeira parte do vídeo Origens, História, Princípios, Objetivos e Regras do Goodball. Um vídeo que você vai poder assistir ele por completo ou então por partes, como este que eu vou apresentar para vocês, que é o vídeo número 1, sobre a origem e história do futebol. Antes de assistir o vídeo, eu peço para vocês não esquecerem de fazer a inscrição aqui no canal, deixar seu like, o seu comentário e não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, para que todos conheçam um pouco da história do Goodball, futebol de bolinhas. Toca o vídeo aí! Nós começamos a divulgar o Goodball através de partidas que aconteceram durante o projeto Goodball 2020-21. Para a gente começar, vamos começar a falar da origem. E falar da origem é falar da história do Goodball também. O Goodball nasceu aqui no Brasil, em Manaus, e eu me sinto muito feliz em fazer parte dessa história do Goodball. Lá, pelos meus 12 anos de idade, numa época onde nossos pais tinham mais segurança de deixar brincar na rua, nos divertir com jogos, brincadeiras, que no Amazonas podemos falar de jogar bola, soltar papagaio, jogar bolinha de gude. E nesses momentos de brincadeira na rua, criávamos nossos próprios jogos, brincadeiras, fora as que já existiam. Nós realmente inventávamos jogos e novas brincadeiras. E nessa história de criar jogos, nasceu o Goodball. Eu e um amigo, num chão de areia, bem plana, propício para jogar bolinha de gude, resolvemos fazer uma marcação de um campo, riscando o chão com um pedaço de madeira. Primeiro criamos as laterais, linha de fundo, aí fizemos a linha central, o círculo central, grande e pequena área, que seria a área penal. E aí separamos 11 bolinhas de uma cor para um lado, 11 bolinhas de outra cor para o outro lado do campo. Começamos a imaginar o que seria o futebol de bolinhas. Qual era a ideia do jogo? Deixamos uma bolinha lá na posição do goleiro, dentro de uma pequena área. E nossa ideia era o seguinte, quem tocasse lá era gol. Só que para tocar lá, o time que estava posicionado de um lado do campo tinha que passar do meio de campo. Só que aí era a vez do outro. E aí se desenrolava a brincadeira, porque o outro podia tirar aquele jogador. E o mais interessante dessa história aí do nascimento do futebol foi a regra que até hoje se mantém no jogo, que para fazer gol tinha que passar no meio de campo, porque tanto eu e meu amigo eram muito bons de pontaria. Se não tivesse essa regra, o jogo perderia a graça. Eu lá do meu campo poderia tocar no jogador, no goleiro do outro lado do campo, e seria gol, e o outro não teria chance de se defender. E daí nasceu o princípio do direito de defesa. Então, para fazer gol, tem que passar do meio de campo até hoje. Mas assim, isso é um pouquinho da história do Goodball, porque na verdade o Goodball nasceu mesmo muito depois. Em 92, na Praça 14, na Rua Jonatas Pedrosa, na casa da Dona Inês Rocha, saudosa Dona Inês. Lá eu apresentei a ideia para os familiares, dizendo que tinha esse jogo que eu tinha criado, que eu tinha muito desejo de um dia colocar no papel. E, na verdade, eu coloquei no feltro. O primeiro campo de Goodball foi no feltro. Depois nós desenvolvemos uma ideia de fazer ele em veludo. E durante os meses de abril, maio e parte de junho de 92, eu comecei a desenvolver o primeiro projeto do futebol de bolinhas. O jogo ainda não tinha nome, e aí veio o nome Goodball, dado pela Dona Inês. Quando começou a conhecer o Goodball, disse, Walter, good de bolinha de gude e ball de futebol. E esse é o nome que nós trazemos desde lá. Quando foi em junho, depois de ter apresentado o jogo, de ter mostrado para as pessoas como funcionava, aí surgiu a ideia de levar o Goodball para São Paulo. Tínhamos que testar ele em outro local. E São Paulo foi a capital escolhida. E lá em São Paulo foi acolhido pela jornal Gazeta Esportiva, através do seu suplemento infantil Gazetinha, que quando viu o jogo, nos abraçou, né? Abraçou a ideia do Goodball. E aí nós fizemos o primeiro torneio de Goodball na escola Clube Tietê, em São Paulo. E aí sim, senhoras e senhores, o que eu fui para fazer uma apresentação durou 7 semanas. E nessas 7 semanas foi que eu percebi a força do Goodball. Algumas coisas me marcaram muito nesse período. A foto de uma criança festejando o gol, que está no nosso site lá, a pequena Joana comemorando o gol, é uma das coisas que mais me fizeram querer tocar o gol. Estivemos no Shopping Paulista, o primeiro shopping a conhecer o Goodball foi o Shopping Paulista. Depois viemos para o Amazonas, voltamos para cá
E aqui fomos acolhidos pela mídia, pela imprensa, pelo povo do Amazonas. As pessoas começaram a jogar Goodball, jornais. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês está no site do Goodball. E isso é um pouco da ideia do que era o Goodball. Em um certo momento eu resolvi parar o projeto para poder tocar algumas outras coisas. Então, a história do Goodball, ela começa em 78, passa um período de 92 até 97, e aí surge agora em 2020 de fazer homenagem à criadora do nome, e também por conta do Marcos Goodball. Marcos Goodball, algumas vezes passando pelo quarto dele, ele estava lá jogando com tampa de garrafa, tampa de remédio, fazia um campinho no chão, e eu vendo aquilo, eu digo, rapaz, está na hora de trazer o Goodball de volta. E aí começamos um novo projeto, uma nova ideia. Algumas coisas foram implementadas, e por isso que eu digo para vocês que o projeto Goodball começou em 2020 e veio até 2021, até abril, 13 de abril de 2021, nós concluímos o projeto Goodball, com registro de patente, marca. Começamos agora a questão de pensar na extensão do projeto Goodball para os outros países, porque nós já fizemos divulgações em outros lugares. Essa é a história do Goodball. O Goodball nasceu para ser uma brincadeira de criança e que com o tempo a gente percebeu que não tem nada de brincadeira de criança. Mas é o único jogo onde uma criança pode vencer um adulto, onde mulher compete de igual para igual com o homem, jogo onde fazer gol é tão emocionante como um gol no futebol. Um jogo onde bater pênalti você pode errar. Escanteio, lateral, gol por cobertura, que golaço, gol de placa. E para nós aqui do Amazonas, o gol de turista. Ele desenvolve nas pessoas poder de decisão, coordenação motora, habilidade. E no Goodball, o que vence é a melhor estratégia, é a melhor armação. E um último ponto muito importante, pode fazer que os nossos filhos voltem a jogar bolinha de gude como nós jogamos. Eu tenho a felicidade de ter hoje um dos maiores adversários, o meu filho, Marcos Goodball. E adivinha onde ele aprendeu a jogar bolinha? No campo do Goodball, no tabuleiro, na mesa do Goodball. Bom, pessoal, eu já estou aguardando vocês no próximo vídeo, que vai falar sobre os princípios do Goodball. O vídeo é bem pequeno, é só continuar aqui, no final que você já consegue ir para o próximo vídeo. Não esqueçam de deixar o like de vocês, comentário, fazer a sua inscrição no canal e acione o sininho para que você possa receber os próximos vídeos. E aqui fica um abraço do Walter Goodball para todos vocês.